Esta é a nossa aula 12 do curso de Criação de Interfaces Gráficas no Python, parte 2. Na aula passada a gente parou aqui e faltava adicionar a função para que quando a gente clicasse em um desses botões, aparecesse aqui os resultados. Então vamos a isso. Mais aqui para cima, vamos criar uma função chamada calcular e ele vai receber como parâmetro operação. Agora, eu quero que ele tente pegar os dois números que serão inseridos aqui nessas entry. Então, aqui dentro, vou criar uma variável que é n1, que será o primeiro valor da primeira entry. Como é que eu vou pegar o valor que o usuário digitar dentro da entry? Então, vou passar o valor para float entry1.get. Ele vai pegar o valor que o usuário digitar na entry 1 e vai passar ele para float. Então vou criar mais uma outra variável, n2, que também vou passar para float, e a entry número 2.get, e aqui ele vai pegar o valor que o usuário digitar na segunda entry. Se a operação escolhida for igual à adição, então o meu resultado será o número 1 mais o número 2. Se a minha operação for igual à subtração, então o meu resultado será n1 menos o n2. Se a minha operação for igual à multiplicação, então o meu resultado será o n1 vezes o n2. E se a minha operação for igual à divisão, então o meu resultado será o n1 a dividir por n2. E quando o usuário escolher uma dessas opções, eu quero que o valor do resultado, que é esta variável que a gente digitou aqui embaixo, o valor do resultado, eu quero que o texto que tiver aqui, que são esses três sinais aqui, eu quero que o texto que tiver aqui mude. Então eu quero que o valor do resultado, .configure, eu quero que mude o texto que está nele para resultado, que é o valor que a gente vai pegar aqui. Mas também quero com que o resultado tenha apenas duas casas decimais. Então coloco um fstring, ponto, eu quero que esteja duas casas decimais. Então ele vai tentar fazer isto aqui. E se ele não conseguir fazer isso, eu quero que o meu except, ele vai retornar um valor de erro, configure. Aqui o texto vai receber erro, entrada inválida. Então ele vai tentar fazer isto aqui. E caso ele não conseguir fazer isso aqui, ele vai trazer um erro, porque se isso aqui não obedecer, então é um erro que ele vai trazer. E nesse erro eu quero que ele mude o valor do resultado, o texto que tiver nele mude para erro, entrada inválida. Agora, quando eu executar, nada vai acontecer ainda, porque eu apenas criei a função. Agora, eu tenho que adicionar as ações dentro dos botões. Então vamos em cada botão, que é esta parte aqui. Vou lhe dar um comando que ao clicar nele, command, vamos adicionar o lambda, porque vamos passar uma função com parâmetro. A minha função que eu criei foi calcular e o parâmetro é adição. Mesma coisa para a subtração, a função será calcular e o parâmetro será subtração. Eu só vou copiar aqui, colar, mudar para multiplicação e aqui mudar para divisão. Agora sim, quando eu executar, o primeiro número 24 e o segundo número 2, quando eu clicar na adição, ele vai somando, adicionou. Quando eu multiplicar, aí ele multiplicou 24 vezes 2. Quando eu subtrair, subtraiu 24 menos 2. E quando eu dividir, fez a divisão de 24 a dividir por 2. Esta é a nossa aula 12 do curso de Criação de Interfaces Gráficas no Python.